Em hipnose clínica e mediação familiar. Saber viver. Às segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre. A depressão é uma das perturbações mais prevalentes da atualidade, sendo de difícil reconhecimento, e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão, ansiedade, baixa autoestima, luto, perturbações de sono. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental. Estamos à sua espera na Rua Santos Pousada, número 770, na cidade do Porto, ou em dramarianapereira.com. Fale connosco pelo 924 159 000. Ofereça saúde e bem-estar. Ofereça o nosso voucher presente. Clínica Doutora Mariana Pereira. Ora, muito bem-vindos a mais um Saber Viver aqui na rádio. É sempre assim, às segundas-feiras, em cada início de semana, estamos cá para lhe trazer bons conselhos, acima de tudo para, como diz o nosso indicativo, saber viver, mas com qualidade. Doutora Mariana Pereira, muito boa noite, bem-vinda. Olá, Paulo e todos os ouvintes, boa noite a todos. Correu bem o fim de semana, doutora? Muito bem. Muito bem. Confinada, mas bem. Confinada? Com a família. Confinada dentro do agregado familiar, não é? Estamos todos confinados. Claro, mas aproveitou para apanhar sol, porque esteve bom tempo, verdade. Não é? Uhum. Muito bom dia. E só nos faz bem, exatamente. É verdade. Doutora, hoje vamos falar de um problema que já existia e sempre existiu, como é óbvio, mas que com a pandemia veio agravar-se, que tem a ver com os problemas conjugais. E obviamente nem todos terminam da melhor forma, seja por parte psicológica, seja em litígio entre o casal e que depois por consequência traz também os filhos, e outros por situações ainda mais graves que infelizmente também têm vindo a aumentar no nosso país e que quase que diariamente, ou pelo menos muito próximo disso, vamos tendo essas notícias terríveis. Ora, efetivamente, os problemas conjugais sempre existiram e sempre hão de existir, como é evidente, onde há seres humanos, há divergências, não é? Mas este contexto que nós atravessamos veio agravar esta situação, e a doutora, pela sua experiência e por aquilo que vai também recebendo desde março, digamos assim, confirma exatamente isto. O tema hoje é um tema lindíssimo, Paulo. Os problemas conjugais e os problemas nas relações existem desde sempre, desde que há relações, como diz. A verdade é que a pandemia veio acelerar muito estes problemas, seja um problema de comunicação psicológica, seja os problemas conjugais relacionais, seja as dúvidas que já existiam e ficaram muito mais evidentes, seja a forma de comunicarmos. A verdade é que os casais, nesta altura, ou grande parte, não serão todos, porque há pessoas que continuam a trabalhar, nós temos os nossos enfermeiros, os médicos, todos os profissionais que estão na linha da frente. Estes profissionais não têm tanto tempo como quem ficou confinado 24 horas sobre 24 horas e teve que lidar, não é, com estas pessoas, com a outra pessoa que têm ao lado. Sim, estou a ouvi-la, doutora. Consegue ouvir-me? Sim, Estava sim. a ter agora a indicação de que o som não se conseguia ouvir. Não, está-se a ouvir bem. Ótimo. Se estivesse com os fones estaria melhor, mas está-se a ouvir bem. Pode Eu seguir. estou com fones. Sim, mas... Posso continuar? Pode. Pronto. Então, o que eu estava a dizer é que, de facto, estes problemas conjugais são de múltiplas origens. A verdade é que os casais que têm que estar mais horas juntos, naturalmente vai haver mais conflito, vão se sentir menos bem. E é notório, sem dúvida. O teletrabalho, Paulo, as famílias terem que conviver com o mesmo espaço, a mesma casa teve que se dividir em múltiplos espaços, não é?
seja o local de trabalho, seja a escola dos meninos, seja o escritório dos pais, seja o que for. Não se arranjou também com a pandemia um motivo para dizer que a relação não vinga quando efetivamente os problemas já vinham de trás? Sim, Paulo, falou agora num pormenor muito importante e que se tem avaliado. A verdade é que os casais que estavam bem na relação, eles ficaram mais unidos, porque as crises fazem isto, e fazem isto desde sempre. Portanto, a crise une as pessoas, por isso é que dizemos muitas vezes um por todos e todos por um. Quando os relacionamentos já trazem mazelas, já trazem dificuldades, numa crise certamente vai piorar. E acontece claramente isto, casamentos, uniões de facto, relacionamentos que já estavam mal, e é muito difícil manter um relacionamento em plena pandemia, que temos que estar 24 sobre 24 horas, quando dizemos eu já estou farta desta pessoa, já não aguento mais, ou desaparece. Mas é a pessoa que nós escolhemos para viver. Verdade. E partilhar a nossa vida. Como é que nos esquecemos dessa pessoa? Não direi assim de repente, mas pronto, com uma situação de pandemia, obviamente, que é grave e que é difícil, mas não serviria precisamente para nos unirmos ainda mais e seguirmos juntos? Não seria mais fácil ultrapassarmos este momento, por exemplo? Isso serve, Paulo. Eu conheço e tenho em consultório casais com dificuldades de comunicação. Muitas vezes nós dizemos que o barco não anda sozinho. Portanto, quando estamos a remar e temos alguém a remar à nossa beira, ao nosso lado, da mesma forma, com mais ou menos dificuldade, o barco anda. E nos relacionamentos é isto que acontece, com mais ou menos dificuldades. Muitas vezes a questão do conflito e um problema conjugal não significa o fim da relação. Há muitos casais que procuram ajuda porque não se sentem bem. Muitas vezes a pessoa não se sente bem com ela própria. Logo não está bem no relacionamento. E nota-se claramente que com a pandemia agravou imenso. Porquê? Porque as pessoas estão a passar muitas dificuldades. As incertezas são constantes, as perdas de trabalho, o terem que ser cozinheiros, empregados de limpeza, jardineiros, profissionais, pais, professores. Portanto, é um conjunto de uma realidade que nunca ninguém tinha vivido. Nós não vivemos isto antes. E nesta altura nota-se claramente que os casais unidos esforçam-se para que superem as dificuldades existentes. Sim, é mais fácil para todos, não é? Quando estamos unidos. Claro. E quando queremos os dois o mesmo. Também. Mas muitas vezes um dos elementos não consegue perceber o que está errado. Oh, doutora, mas isso não é um processo que vem de trás. Eu insisto nesta questão, porque a pandemia veio agravar a situação que já não era boa, não é? Sim. Porque isto não nasce, não, digo eu, que também sou casado, e não é de um dia para o outro, sim, ou por causa de uma pandemia, que é grave, eu volto a dizer, que não fica aqui uma interpretação errada do que eu estou a dizer, que é grave, mas não é por causa de uma pandemia que nos vamos divorciar, se for só esse o motivo, digo eu, não é? Isto tem que vir de trás, tem que vir... Nunca é só este o motivo, obviamente, não é? O argumento é que pode ser esse. E às vezes muito de trás. O motivo não é esse, o argumento é que a maior parte das vezes é esse, não é? É o limite. Eu digo que o que leva à ruptura de um casamento não é o fim, nem é o início, nem é os anos que tiveram juntos. É gota d'água. É aquela última parte que se percebe que não há caminho para andar, que não vale a pena continuar. Existem casamentos, Paulo, que são verdadeiros contratos. As pessoas vivem na mesma casa, mas elas não partilham nada. Elas só partilham o mesmo espaço. E quem estudou fora sabe, quando vamos estudar para longe da nossa casa, nós muitas vezes partilhamos casa. Mas isso não quer dizer que se partilhe casa com quem gostamos, ou com quem queremos, ou da forma que desejamos. Num casamento,
como disse o Paulo e muito bem há pouco, nós escolhemos a pessoa com quem nos vamos casar. Mas há casamentos que são verdadeiros contratos. Então as pessoas fazem férias separadas, as pessoas fazem vidas separadas, as pessoas, quando reparam... Mas o que me está a dizer, doutora, o que me está a dizer é que isso é importante, porque efetivamente já ouvimos falar até nessa expressão que utilizou, de contratos, e quando nós partimos para um casamento sob contrato, desde logo vai correr mal. Está errado. Vai correr mal logo, desde logo, não é? Não tem nada para correr bem, digo eu. Mas... esse contrato é assinado, pegando agora nessa expressão, e aqui... Nas duas pessoas. Sim, mas esse contrato, digamos assim, é assinado antes do casamento, o que agrava ainda mais a situação, não é? Quando partimos para o casamento... Cada caso é um caso, sim, mas... Paulo, e de facto é verdade. Muitas vezes os casais, não é por acaso que a maior parte dos casais se separam em determinadas alturas do ano, ou em determinadas fases da vida. Nós sabemos que a fase do ninho, por exemplo, Paulo, que é quando os filhos já estão criados, quando eles já sobrevivem, não é? Sozinhos, já andam, já trabalham, já fazem a vida deles. A fase do ninho é uma fase muito propícia para as separações, porque os casais reparam que afinal... já não se conhecem, Paulo. Eles já não sabem o que é que o outro gosta, eles já não sabem o restaurante que querem ir, eles já não partilham atividades, portanto, deixaram que ao longo dos anos o casamento se fosse autodestruindo. E nós temos que ter autocontrole da nossa vida, seja a nossa vida profissional, seja a nossa vida amorosa, seja a vida paternal, o que for. Nos casamentos isto não é diferente, é difícil. Porque vamos imaginar todos, eu, o Paulo e todos os ouvintes que nos estão a ouvir. No meio de tantas pessoas no mundo, porque é que nós escolhemos aquela? Será que nós tínhamos consciência quando fizemos esta escolha? Será que nós conhecíamos a pessoa que estava do outro lado? Porque eu conheço imensos casais, sim, mas Paulo, pelo menos a grande maioria, doutor, imagino que sim, ou pelo menos tenha essa convicção, não é? Sim. A convicção pode existir. A pessoa, quando casa, pode achar que vai casar para toda a vida, Paulo. E que é um casamento para toda a vida. Eu penso que depois, na generalidade, sim. Pode deparar-se com uma situação... Sim, e sabemos, que não contava, sim, principalmente a nível, não, e outro aspecto que tem a ver precisamente com isso que está a dizer, que é o comportamento muda às vezes depois do casamento, não é? Em solteiros o comportamento é uma coisa e depois de casados aquilo muda logo substancialmente, e logo aí há ali, digamos assim, um choque entre a relação, não é? Que depois começa a agudizar-se, não é? É muito importante. Há muitos casais que namoram durante anos. Muitos mesmo, muitos. 6, 7, 10, sim. 12 e por aí. E casam-se e passado um mês estão separados. Quando decidem casar, sim, o casamento dura pouco. Eu conheço alguns casos desses, de amigos, inclusive. Eu também. Porquê é que isto acontece? Porque muitas vezes nós temos um sentimento de pertença. O outro é parte nossa. E quando isto acontece, Paulo, está logo mal. O casamento é a união de duas pessoas que se amam, que se respeitam, que se admiram, porque um casamento não sobrevive só com amor. O casamento sobrevive com sabedoria, com muita ginástica emocional, por isso é que a inteligência emocional é muito importante. Os casamentos sobrevivem muitas vezes com terapia. Os casamentos sobrevivem quando o outro valoriza. Hoje é o Dia Mundial do Elogio. E dou-lhe um exemplo. Quantos casais que nos estão a ouvir, quantas pessoas que nos estão a ouvir não se lembram da última vez que elogiaram o outro? E o elogio pode partir de coisas simples. O comer está muito bom, estás tão bonita. Olha, o que se passou connosco? O dia hoje foi maravilhoso. Isto são exemplos, Paulo, está bem? De pormenores que fazem a diferença nos casais. Porque os casais precisam de ser alimentados. O amor precisa de ser alimentado. A falta de respeito começa com coisas muito pequeninas, Paulo. E são estas pequeninas coisas que juntas
vão fazer uma coisa muito grande. E, por norma, são pequeninas coisas que levam à ruptura total dos casais. É o encher do copo, não é? Sim. Transbordo, neste caso, já. Sem dúvida não cabe mais, não dá mais. A verdade é que os comportamentos que nós temos, sejam com o namorado, com a namorada, não há de ser por acaso que começamos a perceber que existe tanta violência no namoro, Paulo, e quando diz, e não me interprete mal, por favor, quando diz as pessoas, quando casam, a maior parte tem consciência do que vão fazer, eu, na minha experiência profissional, questiono muito isso. Porque eu vejo namoros disfuncionais. Eu vejo mas aí, doutora, diárias. eu concordo com isso, mas aí já estamos a falar de outro tipo de problemas. É um problema conjugal. Sim, mas é um problema conjugal, mas decorrente de um outro problema que a pessoa tem e que vai afetar depois na relação, não é? Às vezes o problema é falta de autoestima, Também, Paulo. mas nada tem a ver Às com a vezes relação em si, tem a ver é com um problema... falta de amor próprio. É isso que eu digo, mas isso vem de trás, não tem a ver com a relação em si, depois vai... A relação é feita de duas pessoas. Claro, e depois vais transportar esse problema para a relação e corre mal, não é? Sim, muitas vezes não é consciente. Era isso que eu estava a dizer. Os problemas não são conscientes, são inconscientes. Mas muitos também Muitas são, doutora. Vezes, diga, não ouvi. Mas muitos também são conscientes, é preciso dizê-lo. Com essa prepotência e com essa arrogância, podemos utilizar esta expressão que a doutora falou atrás, de acharmos que aquilo é coisa nossa, que podemos pôr e dispor e que podemos depois do casamento obrigar a fazer o que nós queremos. Sim. E aí é propositado, não é? Mas eu acho que os casais muitas vezes não têm consciência de que estão a fazer mal. Eu dou-lhe um exemplo muito claro. Quando estamos em terapia e um dos elementos do casal, não importa se é homem ou mulher, também não importa nada. Um dos elementos do casal tem queixa. Portanto, ele não se sente bem com isto ou com aquilo, ele não gosta, ele sente-se mal e é muito repetitivo e as situações repetem-se vezes sem fim. O outro não tem consciência daquele problema. O outro não tem consciência de que aquilo magoava. Mas já ouviu isso N vezes. E estamos a falar também de quando a relação não funciona, estamos ou estão relacionadas, e podemos falar de expectativas que nós vamos criando também, não é? E Isso que depois mesmo. não se confirmam, não é? Em que... A maior prova disso, Paulo, Sim. é quando alguém acha que vai mudar o outro. Sim, isso aí é o... Quando nós ouvimos alguém dizer não, mas vai mudar. Sim, ou ele com o tempo muda ou ela com o tempo muda, Ou não é? ela, sim. Desde As logo... pessoas moldam-se, Paulo, Sim, sim. todas. Todos nós somos seres evolutivos, todos nós somos seres que aprendemos, que evoluímos, que questionamos, mas nós não fazemos isto todos ao mesmo ritmo. Cada um faz ao seu ritmo. E num casal, numa relação conjugal, existe duas pessoas. Não é por acaso. E que é preciso todos compreender grandes os gostos. conflitos. E que é preciso compreender os gostos das duas pessoas, porque muitas vezes estamos a falar de pessoas, e a doutora saberá isto muito melhor que eu, de pessoas que deixam praticamente de viver quando se casam, porque deixam de estar com os amigos, porque um dos cônjuges não autoriza, porque passam apenas e só a viver-se para o marido ou para a esposa, neste caso, não é? Porque isto é de parte a parte, ou para os filhos, ou para todos em conjunto, e portanto, desde logo, a vida morre ali quase, só fica a viver para a relação, e obviamente que isto tem consequências, como é evidente, se não for no imediato, vai ter mais tarde, não é? Porque proíbe-se, porque não se permite, porque se fizeres isto, eu depois faço chantagem com aquilo, e depois entra a parte financeira em que a chantagem é ainda maior, não é? Portanto, é um agudizar de situações que vamos juntando para o saco e que depois dá asneira, não é? Nesse sentido, Paulo, a expectativa tanto corre mal quando as pessoas se isolam, como corre mal quando as pessoas decidem ter uma vida em conjunto e fazem na mesma como se estivessem sozinhos. É para os dois lados igual. É disfuncional, seja porque deixa de viver, seja com os amigos, seja com a própria pessoa, porque fica com o tempo tão absorvido com tudo
que deixa de ter tempo para ela, por exemplo. E isto é das coisas mais básicas. Doutora, quais são os sinais mais óbvios de que a relação não está bem? Comunicação. Tudo parte pela comunicação. Quando uma relação não está bem, não existe uma escuta ativa. Um fala, mas o outro não sabe escutar. Ele ouve, mas por isso é que nós ouvimos um termo que eu acho tão feio, que é entra a 100 e sai a 1000. Não há escuta ativa nenhuma. As pessoas não ouvem o outro. As pessoas não são empáticas com o outro, não sofrem o problema, por exemplo, do outro. E isto vê-se a nível financeiro, a nível de saúde. Existem muitos casais que com dificuldades gravíssimas a nível de saúde, Paulo, a relação morre. A parte sexual. Já lá vamos a essa, que essa também é muito importante. Muito. Sim, mas é importante não às é vezes... mais, mas é muito importante. Sim, às vezes é importante também pela mentira. Mas já lá... Explica um bocadinho melhor. Já lá vamos. Eu queria acrescentar aqui mais algumas ideias para seguirmos a sequência do que estamos a dizer, porque no fundo estamos a falar da capacidade ou falta dela de fazermos sacrifícios e acima de tudo concessões também, porque uma relação também é feita assim, como é evidente, não é? Claro, naturalmente. Uma relação é feita com desejos, com felicidade, com cedências, com muitas questões, porque nós não estamos todos ao mesmo ritmo. Dizia-lhe há pouco que muitos casais terminam e deixam de ser um casal quando um evolui muito e o outro, por exemplo, não teve a capacidade de evoluir. E isto é notório. Muitas vezes parece que pararam no tempo. Sim, e a doutora estava a falar num pormenor importante que tem a ver com a doença. Infelizmente, cada vez mais somos assolados também por doenças várias, independentemente da idade que tenhamos. E costuma-se dizer, até fazemos esse juramento quando nos casamos, não é? De que na doença estaremos sempre com a pessoa. Na tristeza, exatamente. Em todos os momentos da nossa vida. O problema é que quando surge um problema desses, e aí é quando o outro precisa mais do apoio, é quando ele muitas vezes falta também, não é? E falta porquê? Porque não existe esse interesse e motivação em apoiar, não é? Não existe sempre culpados de tudo. Normalmente as pessoas que estão mais frágeis e doentes tendem a inculpar o outro logo, porque não são apoiados, porque não são entendidos, porque lhes falta muitas coisas. E a verdade é que muitas vezes faltava tudo isto antes da doença. Só que não se parava para pensar. A vida é uma verdadeira correria. Nós corremos para tudo, Paulo, desde que acordamos até o momento em que nos deitamos. E isto é um erro nas relações. Todas as relações, sejam as relações que sejam, incluindo as conjugais, quando não há tempo para observarmos o outro, devemos parar e pensar: o que é que está a acontecer connosco? Porque este casal vai se afastar naturalmente e gradualmente. É importante percebermos objetivos. O que é que o outro precisa? O que é que o motiva? E eu vou ceder nesta parte, mas eu vou empoderar outra. Porque muitas vezes nos relacionamentos, Paulo, as pessoas não estão, os casais não estão, os dois nas mesmas fases. E isto resume-se também a outra palavra muito importante nisto tudo, que tem a ver com a confiança, não é? Quando nós não confiamos no outro, e a confiança é imprescindível para uma relação, como é evidente, não é? Sem dúvida. A confiança é a base. Muitas vezes a falta de confiança é um chavão para que a relação não funcione bem. E é um chavão porquê, Paulo? Porque o outro pode até não ter culpa nenhuma. Mas se um desconfia, o ciúme exagerado, por exemplo, o que é que vai originar? E o problema é que muitas vezes desconfia sem motivo. Confusão. Não, e desconfia sem motivo absolutamente nenhum, não é? Só porque criou aquilo na cabeça dele, ou dela, neste caso. Lá vem a terapia. Não é? Claro. É preciso terapia. É preciso desconstruir essa ideia, não é? Desconstruir essa ideia. É preciso ir resgatar e perceber onde é que quebrou.
Onde é que a pessoa criou esta ideia mental? Que não é real. Muitas vezes é uma falsa memória. Que vem de Muitas outras... vezes esta ideia, Sim. Paulo, vem muito De trás. de relacionamentos anteriores, do pai e da mãe. O pai traía, então todos os homens podem fazê-lo. Existe uma generalização no fundo. Uma questão de insegurança, no fundo, também, Porque é não uma é? questão de observação. E de insegurança. Até. De insegurança também, certamente, mas não só, a pessoa até pode ter a segurança, mas vem ali aquele ciúme doentio, e isto é patológico, certo? Quando tem ciúme, exagerado doutora, patológico. mas quando tem ciúme, a segurança é pouco ou nenhuma. Depende, Paulo. Há pessoas que têm segurança em muitas coisas e só questionam esta parte. E a mente é muito fértil. A nossa mente consegue imaginar tudo. Tudo mesmo. Naturalmente que o outro vai ficar triste. Não vai gostar desta situação. Se um casal conseguir comunicar bem, aquele que está a ter um comportamento, um ato menos positivo, vai conseguir entender e vai melhorar. Por isso é Porque que errar, Paulo, todos nós erramos. por isso é que é fundamental, quando essa confiança começa a quebrar-se, ser procurada ajuda, não é? Sem dúvida. E ajuda não é quando não existe nada. Ou quando- Ajuda é quando existe o primeiro problema, Ou quando, a já primeira estão, dificuldade. ou quando já estão separados, não é? Pois, mas olha, eu conheço muitos casais que se separaram, Paulo, de uma forma precipitada. Eu já fiz terapia a casais que estavam separados e hoje estão juntos. Porque foi um ato precipitado. Porque, na verdade, havia um mal-estar, havia uma dificuldade, havia um problema, mas isso não era um motivo para se separarem. Porque, na verdade, eles são apaixonados um pelo outro, eles querem fazer vida um com o outro e com uma ideia para toda a vida. Ambos sofriam fora da relação. Há outros casais, Paulo, que é um alívio. As pessoas separarem-se é um alívio. Muitas vezes não é um alívio a nível social. Quando a família não apoia, quando todos acham que a pessoa está bem, mas a pessoa não está bem. Quando é julgada, no fundo, não é? Julgada pelas pessoas que mais ama. Porque há Principalmente. muitas pessoas que se separam, Paulo, e acho que esta realidade é cada vez menor. As pessoas separam-se e o que é que a família questiona? Porquê é que te separaste? Não tinhas motivo nenhum para isso? E agora desenrasca-te. E a pessoa que tomou o ato de separar, ninguém toma o ato de separar, Paulo, de ânimo leve. Nenhuma separação, mesmo que não seja litigiosa, no litígio, é fácil. Pode ser o início para uma vida maravilhosa, porque há casais que não estão bem um com o outro. Paulo, há casais que se casaram, mas de facto foi um erro. Sim, e há, Porque não e são há felizes. aqueles que reconhecem isso também, não é? Sim, e seguem a vida perfeitamente saudável, procuram caminhos diferentes, pessoas diferentes, conseguem encontrar uma felicidade plena, Mas com infelizmente, dificuldades, mas saudável. infelizmente a maioria não encontra esse caminho e vai para o litígio, quase sempre. Sim. Isso porquê? Porquê que acha que isso acontece, Paulo? Porquê é que eles vão para o litígio? Sim, É porque não se entendem, como é óbvio, não é? porque não sabem mediar o conflito que têm em casa. Mas se já não se entende, mas se já não se entendiam para mediar o casamento, como é que se vão entender para mediar o litígio, não é? Não conseguem. E mesmo indo para tribunal, mesmo seguindo com todas as instâncias, continuam a não entender-se. Sim, às vezes ainda As agrava. pessoas continuam fora do casamento com uma carga de trabalho. E o problema maior é ter filhos pelo meio, não é? Que maioritariamente também acontece. Sofrem imenso. Sabe que eu acho que todas as crianças imaginam o pai e a mãe juntos para a vida toda. É evidente. Mesmo que não estejam bem.
eu acompanho crianças que claramente percebem de que a relação não está bem, claro. mas não querem que o pai e a mãe se separem. E depois existem situações, Paulo, maravilhosas, em que os casais percebem claramente que não estão bem um com o outro, sofrem imenso com a separação, mas não passam nada para os filhos. Claro. E estas crianças são crianças muito mais felizes, Paulo. São crianças que olham para o pai. Embora isso também seja uma forma errada. Respeito. Embora isso também seja uma forma errada de viver, como é evidente. Porquê? Porquê? Então se não se entendem e fazem que se entendam só para fazer os filhos felizes, Não, eles próprios são infelizes, eles não é? não se entendem como casal, conjugal. Fazem mal em estar Mas juntos, eles não é? entendem-se como um casal parental. Sim, mas fazem mal em estar juntos, digo eu. Não, depois da separação. Depois da separação está bem. Separam-se, percebem. Pensei que estava a dizer, estão bem. pensei que estava a dizer uma situação que também acontece, que é fazer de conta que está tudo bem, mesmo quando estão juntos, só para não fazer sofrimento às crianças, não é? Isso é errado. Era nesse contexto. Sobrevivem. Era nesse contexto que eu estava a falar. Claro. Porque infelizmente temos muitos que fazem isso também, não é? Eu estava-lhe a falar de casos que são verdadeiros exemplos, Sim. que conhecer os filhos deste casal é uma maravilha, porque são crianças muito felizes, que respeitam imenso a mãe e o pai, porque eles observam este respeito entre a mãe e o pai. E, no entanto, o casal conjugal não funcionava. Claro. Mas funcionam extremamente bem como um casal parental. É muito importante diferenciar o casal parental do casal conjugal. Obviamente. Muitas vezes os filhos são depósitos. Os filhos levam com tudo. Os filhos têm que ouvir a mãe, os filhos têm que ouvir o pai, os filhos têm que ouvir as discussões, os filhos têm que ouvir a confusão. E depois ainda, mediar. e depois ainda são um joguete para a mediação do conflito. Porque Certo. aproveitamento de um lado ou do outro para conseguir o objetivo que delineou na sua cabeça, não é? As crianças, Paulo, sofrem Claro que sim, não é? imenso. Estas crianças só querem em paz. E com consequências... E serem crianças. E consequências graves para o futuro da criança, como é óbvio, não é? Claro. Porque ficam as marcas, não é? Adolescentes Muitas vezes, comportados, e muitas vezes jovens inseguros. com chantagem que é feita com as crianças, infelizmente, não é? Doutora, estamos a falar, acima de tudo, também da culpa quando se perde o respeito mútuo, não é? Porque quando chegamos a este ponto, perde-se o respeito mútuo, perde-se a capacidade de dialogar, de colaborar e de continuar, de certa forma, esse projeto em comum, quando existe esta ligação com os filhos, não é? Não direi na mesma casa, mas em comum, não é? Porque continuam a ter os filhos e podem continuar a viver, tal como dizia há pouco, com os casais parentais que se entendem, não é? Muitos. O Paulo falou de uma coisa muito importante agora, que é o respeito. E o que é o respeito? Quantas pessoas acham que porque não há violência, seja ela física ou verbal, há respeito? O que é o respeito no casal? O que é o respeito na família? E isto é a grande questão, Paulo. É que para uns o respeito é uma coisa e para outros é outra. Sim, claro. Para uns, o primeiro que chega à casa faz o jantar e o outro acompanha. Para outros, não. Vou-lhe dar um exemplo. Um cozinha à segunda, quarta e sexta, o outro terças, quintas e sábados. Então o outro chegou mais cedo, mas não, então não é o meu dia. Claro. Não há colaboração, não é? E não fez mal nenhum. Será que isto é um respeito? Não, claro o respeito começa em coisas muito pequeninas, Paulo. Uhum. O respeito, a consideração, a admiração, são valores muito difíceis e muito importantes na relação, porque é difícil de nós classificarmos no dia-a-dia. Aliás, falou numa questão importante que é a divisão de trabalho, não é? Que hoje em dia é cada vez mais fundamental, porque na maioria dos agregados familiares trabalha o homem e trabalha a mulher, há filhos pelo meio, e portanto, se essa situação não for bem gerida e se não houver repartição de tarefas, obviamente que isso também vai despolutar um cansaço na relação, não é? As tarefas domésticas são um problema, Paulo. As tarefas domésticas têm muito que se lhe diga porque são várias. Não é só meter a louça na máquina, não é? Não é só meter a louça na máquina. Pode ser ir às compras, pode ser muitas coisas, não é?
muitas coisas. E as coisas não aparecem feitas, portanto, alguém tem que fazer, não é? Mesmo os casais que têm funcionários, algum vai ter que colocar uma máquina a lavar, algum vai ter que deitar o menino, algum vai ter que olhar para o outro e perceber que naquele dia ele está muito cansado e que não é dia para fazer nada, Claro. porque nós temos que nos permitir. Uhum. E nos casamentos, o que é que acontece? Nós vivemos num mundo, Paulo, o tem que ser. Nós temos que ser bons profissionais, nós temos que ser boas esposas, nós temos que ser bons maridos, nós temos que ser bons filhos, bons amigos, bons em tudo. E a verdade é que quando as pessoas chegam a casa, elas tentam encontrar-se. E às vezes percebem o vazio enorme cá dentro daquela casa. Eu dou-lhe o exemplo dos fins de semana, do final de dia. A pessoa profissionalmente está muito bem, a pessoa é muito sorridente, muito simpática, tudo certo. Mas chega à casa, Paulo, e é como se entrasse num vazio, num gelo. E isto está logo mal. Porque quando nós chegamos a casa, todos nós usamos máscaras, Paulo, fora e dentro de casa. Mas dentro de casa, as pessoas devem de ser o mais verdadeiras possíveis. E o respeito tem que existir sempre. De dia, de noite, nas festas, nas tristezas, nos momentos muito prazerosos e nos momentos difíceis. Claro que sim. Porque se um está mais cansado, ok, não importa que tu não faças nada hoje. Uhum. Ok? Está certo? Até deve de ser assim, não é? Está certo. Claro. Olha, falávamos atrás do sexo e da intimidade, que é uma coisa, é um argumento também muito usado para os divórcios, não é? Como sabe. Sim. Embora também sexo e intimidade estejam entre os problemas mais comuns, eles geralmente também são, digamos assim, uma manifestação de outras problemáticas do próprio casamento e muitas vezes a falta dessa intimidade e de sexo pode se tornar uma maneira também, digamos assim, de punirmos o outro por uma coisa que ele não tenha feito, ou eu também agora vais ficar de castigo, por exemplo. E aí Certo. é o fim da picada, como diz o outro, não é? Pode ser. Pode ser, não é? Sabe que a parte sexual e a intimidade, elas andam de mãos dadas, mas elas são duas partes diferentes. Por exemplo, a nível de saúde, um dos elementos do casal pode ficar disfuncional. E então, deixa de haver intimidade? Na maior parte das vezes deixa. E isto é um erro. Porque pode não haver penetração, mas pode haver uma envolvência total. Uma conchinha, uma mão dada, um carinho, uma interajuda, um toque. O que me está a dizer é que pode haver amor sem sexo, não é? O que eu lhe estava a dizer é que o sexo, dito, literal, não é o mais importante. Estamos a falar Os casamentos não se safam. Linguagem que nos percebam, estamos a falar de penetração. Não safa casamento nenhum. O que safa é a envolvência. É o respeito que o casamento tem, que um tem pelo outro. Numa palavra, é o amor. Só que só amor também não safa. Há muitos casais apaixonados e cheios de amor que se separam. Então, o que é que falhou? Por que é que não deu certo? Se calhar eu não sou suficientemente bom. Mais uma vez falhei. E agora se calhar vou ficar sozinho ou sozinha. São tudo pensamentos ruminativos que a nossa mente vai buscar, Paulo. E vai buscar porquê? Porque não estamos bem. No sexo, na intimidade, o que é que define um casal? Dois amigos podem viver juntos na mesma casa há anos e anos e anos e darem-se muito bem. E terem uma relação muito agradável. Mas são amigos. Sim. Uhum. Portanto, no casamento, a questão conjugal tem sempre a parte da intimidade ligada. É isto que faz diferença, que distingue um casal conjugal.
A questão puramente sexual é um complemento. Sim, importantíssimo. Mas sabe que, melhor que eu, e terá muitos casais que lhe chegam à sua clínica e que dizem qual é o problema da relação? É a parte sexual. E depois vai, não é? Dir-lhe-ão isso assim de chofre. E depois vai analisar o problema e afinal aquilo não é problema nenhum. Dá jeito que seja. Dar um exemplo, dá jeito que seja para chegar ao outro. Que o motivo é mesmo este. Mas então tenta-se perceber, não é? Qual é o ritmo, com que frequência, é prazeroso, não é? E se é esse, tem que se ir ao cerne da questão e perceber porque é que não está a funcionar, não é? O prazeroso para uns e o funcional para uns pode ser ter relações sexuais uma vez por dia, Paulo. E está certo. É satisfatório, é funcional, chega, está tudo bem. Para outros, não. E aí tem que se arranjar o equilíbrio, não é? Pode ser uma vez por semana. E para outros pode ser uma vez por mês. E para outros pode ser 3 vezes por dia. Mas tem que se arranjar o ritmo não é todo mesmo. Doutor, mas tem que conversar e tem que arranjar o equilíbrio, senão não há entendimento possível, não é? Pois, mas procuram ajuda e se isto é um problema, não há este acordo. Porquê? Porque as vontades não são as mesmas. Mas se procurarem ajuda, e aqui estou a falar ajuda de um especialista, às tantas vão perceber isso. Claro que sim. Não percebem é falar um com o outro, e aí é que está a questão, não é? Que há muita vida no casal, para além só da parte doutora, sexual. Mas sabe isto muito bem e muito melhor que eu, porque imagine que um não se predispõe hoje, não predispõe amanhã, e depois, como a doutora está a dizer. Que é que houve logo... Está bem, mas que é que houve logo do outro lado, mesmo que não seja? Tem outro, ou tem outra. É disfuncional, Paulo. Pois. É uma falta de respeito a todos os níveis. E isso é uma pressão psicológica, é um abuso, literal. Quem é o outro para agir assim com quem não tem vontade sexual? Mas sabe que infelizmente é esse o resultado. Mas está errado. Pois claro. Por isso é que eles têm que pedir ajuda, não é? Claramente que é disfuncional. E que não é satisfatória. Paulo, ninguém gosta de ser julgado. Ninguém gosta de ser pressionado a fazer uma coisa que não quer. Nós até podemos ser estimulados, não é? Quantas vezes, Paulo, eu associo muitas vezes isto, porque às vezes vamos para a mesa e até não temos muita vontade de comer, mas depois de começarmos dizemos, ai, está tão bom, olha que bom, fizeste a comida que eu gosto, está uma delícia, que bom, obrigada. Na questão sexual, muitas vezes também acontece isto. É preciso envolvência, é preciso tempo, é preciso conhecer o outro muito bem, é preciso permitir e dar espaço ao casal para ser verdadeiramente feliz. A todos os níveis, mesmo na parte sexual. Quantos casais procuram ajuda porque um não tem prazer? O prazer é unilateral. Claro que a pessoa que não tem prazer, Paulo, não vai querer. É um ato que não é prazeroso, que não é bom, que não é agradável. Até porque não se sente bem em consciência, não é? Não se sente bem de maneira nenhuma. Não é bom. O que é bom para um pode não ser bom para o outro. E não é muitas vezes. Doutora, podemos juntar a isto problemas de dinheiro. Porquê? Sim. Problemas de dinheiro não tem necessariamente que ser falta de capacidade financeira. Problemas de dinheiro, podemos entrar aqui nas chantagens que também são feitas às vezes neste âmbito, não é? No controle. Exatamente, porque um ganha mais que o outro e eu não preciso de ti, despacha-te lá, não é? E hoje em dia, infelizmente, também se ouve muito este argumento para as separações, não é? Porque podes ir à tua vida que eu governo bem a minha e, portanto, também... E isto mostra o quê, Paulo? Mostra tudo. Todos os casais se governam bem, todas as pessoas se governam uma sem a outra. Mas o que é um casal? Um casal são duas pessoas que se amam, que se entregam, que querem muito estar uma com a outra. Sim, mas quando dizem uma coisa destas é porque não querem. Fica claro isso. Quando dizem uma coisa destas, pode ser por vários motivos. Claro. Primeiro, pode ser um alerta. Porque a pessoa se está a sentir, por exemplo, muito presa ou muito controlada. Sim, mas é um aviso duro. Muito duro. E que não deve ser feito dessa forma cai também. Mal.
Não Claro deve ser que feito sim. dessa forma. Claro que sim. Porque É dificilmente, disfuncional na comunicação. porque dificilmente depois tem retorno, não é? Há casos que têm Eu retorno, também não que disse que não não se tinha, disse, valoriza. disse dificilmente, não disse que não tinha, mas é difícil É, ter, porque é muito sim, duro ouvir isso, não é? é muito duro, Claro. sim, sim. E é duro e não é correto, Não, não é? não Não é a é melhor, assim. não é a melhor maneira de abordagem se for essa a Não. circunstância, não é? Mas existem pessoas que estão muito controladas, Paulo, a nível económico. Claro. Estão Existem pessoas subjugadas, que ainda não não é? têm liberdade de escolha. Eu quero comprar isto, eu quero comprar aquilo, eu decido isto, eu decido aquilo. Não, tem que ser tudo aprovadíssimo. Sim. E sobre E quase isto aplica-se, repetição. doutora, isto antigamente era só do lado do homem, não é? Era o machismo puro, mas agora não, agora há cada vez mais igual. situações inversas, não é? É Em que a igual, mulher sim, que sim. ganha mais, Eu tem uma conheço. posição social mais cómoda, é que faz esse tipo de chantagem, não é? Portanto, isto hoje em dia mudou, É não verdade. é? E sabe porque é que existe essa chantagem, Paulo? Porque o casal não está bem. Obviamente. Quando um está na linha da frente, seja homem ou mulher, não importa, ok? Existe alguém no staff. Sempre. Claro. Nunca ouviu dizer que por detrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Sim, sim, e o E por contrário também. detrás de uma grande mulher existe sempre um grande homem. Sim, sim, E sim. isto é coisa mais clara e mais verdadeira. Porque as pessoas precisam todas umas das outras. Claro. E se o casal está bem, não importa se este ano eu estou mais na linha da frente profissionalmente, porque o casal aceita. Isto deve de ser conversado, deve de ser planeado. As pessoas devem saber em que patamar estão. Seja o homem ou a mulher. E nos casais muito funcionais, quantas vezes isto parece o batimento cardíaco? Este ano está o homem na linha da frente, no outro ano até está a mulher. Dou-lhe o exemplo de quando decidem ter um filho, portanto há ali uma altura em que a mulher fica um bocadinho mais resguardada, não é? E a fazer uma parte que lhe compete e que aceita, porque muitas vezes não é aceite, não quer, e está tudo certo, está certo da mesma forma. Isto acontece. E acontece porquê? Porque os dois remam para o mesmo lado, porque aceitam, porque planearam uma vida. Sabe que é muito bonito, ou deve ser muito bonito. Eu adoro quando vejo casais com mais idade, eu chamo os meus séniores, apaixonados e com muito cuidado um com o outro. Muito cuidado mesmo, com elegância, com delicadeza, Com muita educação. muito respeito. Isto é bonito. Claro que sim. E é um exemplo, não é? E quando- existem casais que conseguem isto, Não. porquê? Porque é uma opção. Sim. Eles optam, eles escolhem, dão-se bem, E quando vemos isso não no... imaginam a vida longe um do Claro, outro. e quando vemos isso no... Quando se zangam. Claro, Eles obviamente. zangam-se. Não há E acho relações... que o outro não está a ter razão. Mas isso ajuda a fortalecer a relação, não é? Se houver Claro. entendimento, não é? Fortalece mesmo. Claro. Porque o outro, olha, eu conheço um casal, acompanho um casal com muita idade, eles já fizeram 60 anos de casados. E a esposa é que tem muitos problemas de saúde. E este casal tem uma particularidade muito bonita, porque a esposa tem muitos problemas de saúde e por vezes perde o apetite, portanto, derivado às medicações que Claro. faz. Então, o marido não come também. Solidário, não é? Isto não é chantagem. Não tem apetite também, não é? Ele perde mesmo o apetite. É como o casal quando está grávido, Sim. não é? Porque não está só a mulher grávida. Sim, por sugestão, o não é? marido, o pai, por sugestão, Sim. diz, ai, hoje não estás tão bem. Pois não. Isto é tão bonito de se ver. Tão bonito de se ver. Doutora, também era bonito seguirmos, mas isto tem um tempo também. E já estamos no fim do programa de hoje. Oh, meu Deus, Pois outra é. vez. Isto passa muito rápido. Pois passa. Mas para a semana cá estaremos de novo com outro tema que haveremos de trazer-se para os nossos ouvintes e desejar-lhe a si também e a todos que consigo trabalham nessa clínica que tenham uma boa semana e se protejam para que na próxima semana possamos cá estar a dar estes contributos para saber viver com equilíbrio. Que bom, Paulo.
Excelente semana para si, para todos os ouvintes. Um excelente mês. Estamos a começar um mês novo, Paulo. Hoje é o Dia Mundial do Elogio. Elogiem muito. Pensem em pessoas que merecem o vosso elogio e lembrem-se, um elogio verdadeiro, um elogio sentido. Porque à nossa volta há pessoas maravilhosas que merecem mesmo ser elogiadas. Portanto, façam-no, não percam tempo. Amanhã às vezes é tarde demais. Portanto, e esta pandemia veio mostrar-nos isto, que nós vivemos um dia de cada vez e controlamos muito pouco. Portanto, excelente semana para todos. Até para a semana. Até para a semana, doutora. Fique bem. Aqui concluímos mais um Saber Viver, é assim, semanalmente, com a doutora Mariana Pereira. A depressão é uma das perturbações mais prevalentes da atualidade, sendo de difícil reconhecimento, e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão, ansiedade, baixa autoestima, luto, perturbações de sono. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental. Estamos à sua espera na Rua Santos Pousada, número 770, na cidade do Porto, ou em dramarianapereira.com. Fale connosco pelo 924 159 000. Ofereça saúde e bem-estar. Ofereça o nosso voucher presente. Clínica Doutora Mariana Pereira. Saber Viver. Clínica Doutora Mariana Pereira, especialista em hipnose clínica e mediação familiar. Saber Viver. Às segundas, após as